Prestação de conta em condomínio. Transparência e bom convívio são importantes em qualquer ambiente. Porém, vivendo em um condomínio, essas duas características se tornam fundamentais. Parte do processo de transparência, a prestação de conta do condomínio anual é obrigatória, conforme o artigo 1348, item 8 do Código Civil. É de atribuição do síndico ordenar e justificar todas as movimentações financeiras de sua gestão. Como fazer a prestação de contas de condomínio? Organizar uma prestação contendo todas as despesas e investimentos de um ano é um desafio que exige preparação. São diversos os documentos que devem ser reunidos e contabilizados. Relatório do orçamento. Deve-se revisar o orçamento de gastos e receitas decidido no início da gestão e comparar com o que foi feito, analisando a diferença dos gastos planejados e valores realmente gastos. Relatório de receitas. O documento divide-se em duas partes: condôminos adimplentes e inadimplentes. Neste último, devemos acrescentar multas por atraso na taxa condominial. Outra possível receita é o valor de aluguéis de espaços comuns do condomínio. Relatório de despesas. Para facilitar o entendimento, faça uma divisão deste relatório em 3 contas: fixas, folha de pagamento, contratos fixos, seguros, administrativos e outros itens que têm sempre valores muito próximos mensalmente. Variáveis, manutenções programadas ou outros gastos que tenham uma variação de valor mensal. Extras, obras ou consertos extraordinários. É recomendável informar despesas de emergência para que, assim que aprovada a prestação de contas, já se possa agilizar o orçamento da próxima gestão. Balancete. É o resumo das despesas e receitas do condomínio, bem como o saldo do mês e o saldo atual. A prestação de contas podem ser feita de forma mensal, através deste documento. Saldo do mês é a diferença entre as receitas e despesas do mês vigente. Saldo atual é o total que o condomínio tem em caixa. Para calcular este valor, basta somar o quanto o condomínio tinha em caixa no mês anterior com o saldo do mês atual. Inadimplência. Divulgar as métricas relevantes sobre o assunto, como porcentagem, quantidade de contas, valor por unidade e ações tomadas para redução do índice. Organização. Planilha de prestação de contas de condomínio. Agora que você já conhece os documentos que precisam estar na sua prestação de contas, é essencial compreender como organizar estas informações. Os condomínios organizam todas as documentações em uma pasta, online ou física. A pasta nada mais é que um arquivo onde se encontram todas as movimentações financeiras e documentações sobre o que ocorreu no condomínio durante determinado ano. É preciso esclarecer que, sendo um documento do condomínio, a pasta deve estar acessível a todos os moradores. O síndico e os conselheiros têm prioridade, mas qualquer pessoa que reside no prédio pode verificar o conteúdo. Para melhorar a organização do síndico, sugerimos que utilize uma planilha de prestação de contas. Desta forma, a atualização de movimentações financeiras é mensal e você pode compartilhá-la com os outros condôminos, assim como os documentos. Essa planilha pode estar acessível para todos os moradores. Ao montar a pasta de prestação de contas, é interessante fazer um resumo do que está sendo especificado nos documentos daquele mês. Desta forma, você facilita o entendimento daqueles que vão verificar a pasta.
Prazo para prestação de contas de condomínio. Segundo o artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, o síndico é obrigado a prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigido. Ou seja, o condômino pode pedir para conferir as contas do condomínio sempre que achar necessário. A prestação de conta anual ocorre durante a Assembleia Geral Ordinária. A reunião de condomínio focada na aprovação da previsão orçamentária para o próximo ano. O ideal é que se utilize o início do ano, o período de janeiro a março, para realizar a Assembleia Geral Ordinária. Entretanto, cada síndico deve seguir as normas e prazo estabelecidos pela Convenção do Condomínio. Como apresentar a prestação de contas do condomínio? Por mais que você tenha todas as informações documentadas e completas, se não as apresentar de forma acessível, pode deixar dúvidas ou mesmo mal-entendido. Esse cuidado e organização aumenta a credibilidade e confiança no síndico, gerando mais andamento e fluidez. Aqui estão algumas dicas para a apresentação de contas em condomínio. Prepare-se antes do dia da reunião. Tenha informações importantes anotadas e as organize de maneira que fiquem acessíveis a você, caso alguém faça alguma pergunta. É fundamental solucionar as dúvidas dos condôminos durante a reunião. Prepare um material de apoio para entregar aos condôminos. A prestação de conta possui muitas informações e nem todos os moradores vão conseguir lembrar de tudo o que foi citado. Portanto, elabore um material para acompanhar a sua apresentação. Além disso, planilhas de gastos e outros assuntos podem ser incluídos nesse material. Divida tudo em categorias. Para evitar o amontoamento de informações, separe os valores em categorias. Por exemplo, custos mensais, despesas extraordinárias, orçamentos de obras, etc. Termos contábeis. Para ajudar os diversos síndicos de primeira viagem, preparamos uma relação com os principais termos contábeis que você precisa conhecer para realizar uma prestação de contas em condomínio de qualidade. Confira. Receita. É todo o dinheiro recebido. No caso do condomínio, são as taxas condominiais, rateios para as despesas extras e outras fontes de renda que existir. Despesas. É tudo o que o condomínio gastou, desde o pagamento dos funcionários, manutenção nas áreas comuns, até aqueles custos extraordinários que não estavam previstos no orçamento inicial do condomínio. Resultado corrente. É o total das receitas menos o total das despesas, não contando com as despesas e receitas extraordinárias. Este resultado é o importante para planejar o orçamento do próximo ano. Resultado transitado. São os valores vindos do ano anterior, ou seja, a soma do saldo da conta à ordem, conta poupança condomínio e caixa, transitados no exercício anterior. Resultado a transitar. São os valores do ano em questão, mais os resultados transitados. Este resultado será distribuído pelo saldo da conta à ordem, conta poupança condomínio e caixa no último dia do ano. Qual é o papel do Conselho Fiscal na prestação de contas do condomínio? O Conselho Fiscal do condomínio, formado por parte dos membros da diretoria, é responsável por averiguar todos os gastos feitos ao longo do ano. É ele que orienta sobre todos os recursos utilizados. Normalmente, o Conselho faz uma reunião mensal para avaliar as pastas juntamente com o síndico. Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 1356. Poderá haver no condomínio um Conselho Fiscal, composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos,
ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Quais as responsabilidades do Conselho Fiscal Condominial? Resumidamente, o Conselho Fiscal faz parte de uma análise minuciosa sobre as finanças do condomínio, estudando as despesas, entradas e fundos de investimento. Todo o trabalho do conselheiros deve ser feito com duas premissas básicas: ética e transparência. Fazem parte das atribuições do Conselho Fiscal de Condomínio acompanhar contas, orçamentos e documentações da gestão financeira, garantir que os recursos arrecadados estão sendo aplicados corretamente, conferir os balanços de contabilidade, ajudar na elaboração da previsão orçamentária, contratar os serviços de auditoria do condomínio se houver suspeita de desvios de verbas e fraudes, alertar o síndico sobre possíveis irregularidades, eleger o presidente dentre os membros do conselho, emitir pareceres concordando ou reprovando a prestação de conta anual, escolher em conjunto com o síndico a empresa que prestará serviço de seguro condominial, ajudar o síndico a selecionar uma agência bancária para o condomínio, verificar se estão sendo respeitadas as decisões tomadas em assembleia, emissão de relatório do Conselho Fiscal de Condomínio, acompanhar o trabalho do síndico e da administradora do condomínio. Como fazer o balancete do seu condomínio? Dentro as diversas rotinas e relatórios que um condomínio deve possuir, o balancete é um dos mais importantes, pois é justamente ele que vai ser utilizado para análise financeira. O que é um balancete? Esse é um relatório que tem como objetivo demonstrar as movimentações financeiras, isto é, as entradas e saídas de dinheiro, separando os totais por contas e também os saldos mensais. As taxas de condomínio é referente ao mês anterior, portanto, não é paga adiantada. Primeiramente se efetua os gastos, depois o rateio. Não existe como fazer um rateio sem saber o que gastou, portanto, usa e depois paga. Esta é a regra. Este é um podcast do Working Freelancer. Direito condominial. Prestação de contas em condomínio.